Do irmão Kazuya por sua oração. A reunião desta noite vai destacar nossa disposição em servir a Jeová e também aos nossos irmãos. Em Tesouros da Palavra de Deus, veremos que, assim como no passado, Jeová pode fazer você se tornar o que for necessário para cumprir sua vontade. Mas qual deve ser a nossa atitude para que ele faça isso? Também responderemos à pergunta: como alguns dos israelitas que ficaram em Babilônia servem de exemplo para nós? Na sessão Faça Seu Melhor no Ministério, teremos mais sugestões práticas para usarmos em nosso território, como, por exemplo, como responder quando alguém lhe corta a palavra. Na sessão Nossa Vida Cristã, vamos analisar algumas sugestões para darmos testemunho por meio de conversas informais. Tem alguma dificuldade nesse sentido? Você vai gostar das sugestões que veremos aqui. Vamos então iniciar em Tesouros da Palavra de Deus. Para isso convidamos nosso irmão Takeshi Kanada, que falará sobre o tema: Deixe que Jeová use você. Para iniciarmos esta parte, vamos assistir o vídeo Introdução a Esdras. Uma introdução ao livro de Esdras. O livro foi escrito por Esdras, um sacerdote que descendia de Arão. Esdras era um homem de fé que estudava bastante as Escrituras. Por ser sacerdote, ele ensinava a palavra de Deus às pessoas. Ele era também um copista habilidoso, um serviço que exigia muita atenção a detalhes. O relato de Esdras começa exatamente onde o livro de 2 Crônicas termina, logo após os judeus saírem do exílio em Babilônia. Foi escrito por volta de 460 antes da Era Comum em Jerusalém. Você sabia? Originalmente, os livros de Esdras e Neemias ficavam juntos no mesmo rolo. Mais tarde, o rolo foi dividido nos 2 livros que temos hoje na Bíblia. O livro de Esdras tem 10 capítulos. Os capítulos 1 a 6 falam de quando um pequeno grupo de judeus voltou a Jerusalém. Em 537 antes da Era Comum, eles reconstruíram o altar e realizaram a festividade das barracas, finalizando 70 anos de desolação. No ano seguinte, os judeus fizeram o alicerce do templo. Por causa de inimigos, a obra foi interrompida por um tempo, e a casa de Jeová ficou pronta em 515 antes da Era Comum. Os capítulos 7 a 10 pulam quase 50 anos, até 468 antes da Era Comum. Esdras conta como foi sua perigosa viagem a Jerusalém. Quando chegou lá, Esdras ficou abalado quando descobriu que os judeus estavam cometendo pecados sérios. Ele fez uma oração pública a Jeová e medidas foram tomadas para restaurar a espiritualidade do povo. Ao ler o livro de Esdras, preste atenção em como Jeová cumpriu sua promessa de libertar seu povo do exílio em Babilônia e de restaurar a adoração verdadeira em Jerusalém. Acontecimentos importantes que prepararam o caminho para a chegada do Messias. O trecho da leitura desta semana mostra uma verdade importante sobre o significado do nome de Deus Jeová. O que o nome de Deus Jeová significa? Muitos estudiosos concordam que o nome Jeová parece significar Ele faz com que venha a ser. O significado do nome dele tem 2 aspectos. Primeiro, de acordo com este nome, quando Jeová tem um propósito, Ele mesmo se torna o que for necessário para que esse propósito se cumpra. O segundo aspecto, Jeová também pode fazer humanos imperfeitos se tornar o que for necessário para servir a Ele e cumprir seu propósito. Vamos ver então esse segundo aspecto
como se tornou verdade nos dias de Esdras. Convido todos a lerem comigo o livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 3. Esdras, capítulo 1, 1 a 3. Diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra de Jeová falada por Jeremias, Jeová despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse em todo o seu reino uma proclamação que ele também registrou por escrito. Dizia o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: Jeová, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e ele me designou para lhe construir uma casa em Jerusalém, que fica em Judá. Quem entre vocês pertence ao povo dele? Que o seu Deus esteja com ele. Portanto, que ele suba a Jerusalém, em Judá, e reconstrua a casa que ficava em Jerusalém, a casa de Jeová, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Notem o que diz no versículo 1. Jeová despertou o espírito de Ciro. Para quê? Para que declarasse uma proclamação de libertar o povo de Jeová para voltar a Jerusalém e para reconstruir o templo. Certamente, Jeová Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e fez com que ele libertasse os judeus. E eles tinham passado muitos anos no cativeiro em Babilônia. O rei anunciou que os judeus poderiam voltar para sua terra e reconstruir a casa de Jeová, o Deus de Israel. Assim, Jeová fez com que um homem, o rei Ciro, fizesse a vontade dele para cumprir a promessa que ele havia feito através do profeta Jeremias, de depois de 70 anos, restauraria sua adoração pura em Jerusalém. Porém, além de fazer isso, ele precisou fazer uma outra preparação. Agora vamos ler Esdras, capítulo 1, versículo 5. Então os cabeças das casas paternas de Judá e de Benjamim, bem como os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo espírito tinha sido despertado pelo verdadeiro Deus, se prepararam para ir e reconstruir a casa de Jeová, que ficava em Jerusalém. Jeová despertou também o espírito do seu povo para reconstruir o templo. Por que ele precisou fazer isso? Porque ele tinha que motivar o seu povo a voltar? Porque já havia passado 70 anos. Aquela geração que conhecia ou morou em Jerusalém, já sobrava muito pouco. A maioria já nasceram em Babilônia, já tinha negócios, casas, embora era uma cidade cheia de adoração falsa. Portanto, se deslocar 1.600 quilômetros e voltar para Jerusalém, realmente era uma decisão muito grande. Por isso, Jeová despertou o espírito dos judeus para que eles possam fazer preparações e voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Assim, Jeová usou os humanos para que cumprissem a vontade dele. Que lição podemos aprender desse relato? Se nós nos colocarmos à disposição, Jeová pode fazer com que nós tornemos o que for necessário para cumprir a vontade dele. Podemos ser usados por Jeová Deus. Jeová pode despertar o nosso espírito e nos dar o desejo de agir. Mas como pode fazer isso? Talvez nós fiquemos sabendo de uma necessidade específica da congregação. Por exemplo, veja por favor a gravura. Talvez o ancião recebesse uma notícia de que a irmã sofreu acidente de repente. Então, ele quer ir para ajudar os irmãos. Imagine, coloque-se no lugar deste ancião. Saberia exatamente o que deveria fazer na hora? A notícia vem de repente.
E agora? O irmão estava disposto a ajudar. Então Jeová usou ele para que ele cumprisse, fizesse a vontade dele, de dar consolo para os dois e dar suporte necessário para o casal. Muito obrigado. Nós também, às vezes, talvez recebamos algumas designações difíceis de cumprir. Pode ser desse tipo que a gravura mostra, ou outras designações, ou alguma tarefa importante. Será que estamos dispostos a ser usados por Jeová? Jeová nunca vai nos forçar a fazer nada, mas quando vê que estamos pensando em ajudar, Ele pode nos dar o desejo de seguir em frente e de agir. Desta forma, Jeová mostra que Ele faz com que venha a ser, fazendo os humanos imperfeitos, inclusive nós, se tornar o que for necessário para servir a Ele e cumprir seu propósito. Então, continuemos a mostrar a disposição de servir a Jeová de forma que Ele deseja. Assim, quando Ele precisar nos usar, estaremos prontos. Muito obrigado, irmão Canada, por nos ajudar a ver a importância de nos colocarmos à disposição. A leitura designada para esta semana é de Esdras, capítulo 1 a 3. Encontrou alguma joia espiritual e quer compartilhar conosco? Fique à vontade agora, então, para compartilhar seus comentários. Para conduzir esta parte, joias espirituais, convidamos nosso irmão João Davi. Para iniciar essa parte, eu convido alguém na assistência que, por favor, vamos ler junto o livro de Esdras, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos pedir aqui para a irmã Kelly, por favor. Então, os cabeças das casas paternas de Judá e de Benjamim, bem como os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo espírito tinha sido despertado pelo verdadeiro Deus, se prepararam para ir e reconstruir a casa de Jeová que ficava em Jerusalém. Todos os seus vizinhos os ajudaram, fornecendo-lhe utensílios de prata, de ouro, bens, rebanhos e coisas valiosas, além de todas as ofertas voluntárias. Obrigado, irmã, pela leitura. Agora, baseado nesse versículo lido, como alguns dos israelitas que ficaram em Babilônia serve de exemplo para nós. Vamos deixar aqui o Guilherme, por favor. Os israelitas que não puderam voltar para Jerusalém para reconstruir a casa de Jeová, ajudaram fornecendo utensílios como prata, ouro, todas as suas coisas valiosas. Da mesma forma, hoje, muitos irmãos não podem ingressar no tempo integral ou servir onde há mais necessidade. Porém, eles apoiam os que podem fazer isso e também ajudam com seus donativos. Obrigado, irmão. Belo exemplo, não é mesmo? Ainda a irmã Rose aqui, por favor, irmão. E pensando nisso, eu me lembrei que Jeová, ele não é injusto para esquecer do que a gente faz, né? Então, embora eles não pudessem ter o privilégio de acompanhar eles à volta para a reconstrução do templo, Jeová estava bastante contente pelo trabalho que eles estavam fazendo. E é isso que é importante, a gente sempre continuar dando o nosso melhor para Jeová, porque Jeová não esquece. Obrigado, irmã, pela sua preparação também. Na leitura da semana, que joias espirituais você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Vamos deixar aqui a irmã Luciene, por favor. No capítulo 3, versículos do 1 ao 6, o que eu tirei de proveito ali é que a palavra de Jeová, tudo o que ela prediz, ela se cumpre no tempo certo. Porque no 7º mês de 537 antes da Era Comum,
Os fiéis que voltaram, eles ofereceram assim o seu primeiro sacrifício. O rei Nabucodonosor havia entrado em Jerusalém no 5º mês de 607 antes da Era Comum, e 2 meses depois a cidade estava completamente destruída. Então, conforme predita, a dissolução de Jerusalém de 70 anos terminou no tempo certo. Obrigado, irmã. Vamos deixar aqui o Lucas Rafael. Esdras 3:3 nos vem mostrando que, embora os israelitas estivessem com medo dos povos das terras ao redor, eles não tiveram preocupações, eles confiaram em Jeová e, mesmo com medo, construíram o altar no seu lugar original. Ou seja, o que aprendemos de lição? Muitas vezes nossos vizinhos, nossos amigos, parentes e até mesmo colegas de trabalho não vão gostar da nossa posição. Entretanto, não devemos ter medo de colocar a nossa fé, e falar da nossa fé. Devemos continuar mesmo com medo. Obrigado, irmão. Vamos deixar a irmã ali ao lado, atrás aí do Siqueira, por favor. Então, no livro de Esdras 1:5, esse texto também nos lembra da importância de nos preparar para servir a Jeová. Porque às vezes podemos nos sentir tentados a deixar tudo para a última hora e não dar a importância às coisas espirituais. Mas com a ajuda de Jeová, nós podemos nos organizar e valorizar a nossa adoração por nos preparar com antecedência. Obrigado, irmã. Vamos deixar aqui o irmão aí lá ao seu lado, aí, isso, o Amauri. Ainda falando sobre o capítulo 1, versículos 5 e 6, sobre ajudar, os irmãos, apoiar e incentivá-los, a cumprir as suas designações, realmente nos ajuda a lidar até mesmo com sentimentos negativos, porque às vezes as nossas circunstâncias não nos permitem ter alguns privilégios. E também nós nos sentimos alegres por, de certa forma, sermos usados por Jeová para apoiar esses irmãos. Isso, muito obrigado, irmão. Vamos deixar aqui a irmã Virgínia aqui na frente, por favor, irmão. Esdras, capítulo 2, versículo 69, nos lembra que Jeová vê qualidade mais do que quantidade. Aqui ele usa uma expressão muito parecida com a que Jesus Cristo usou com a viúva do templo. Ele deu o que podia. O importante é que damos o que é ao nosso alcance, não apenas no sentido econômico, mas para dar a Jeová o nosso melhor esforço sem nos compararmos com os outros. Obrigado, irmã. Vamos deixar aqui o Silvio. Capítulo 3, versículo 10, quando os construtores lançaram o alicerce, os sacerdotes e outros, eles puseram-se de pé para louvar a Jeová, trocaram de posição. É o que nós fazemos hoje também, quando somos convidados a ficar em pé. E o versículo 11 fala que eles gritavam bem alto de louvor. Então é um momento que também temos de aumentar o volume da nossa voz, para louvar nosso Criador de coração. Obrigado, irmão Silvio. Vamos deixar aqui o irmão Rafael aqui, por favor, irmão. O capítulo 2, depois do censo aqui, fala muitos nomes, muitas famílias, um número muito grande de pessoas. No versículo 59, fala de algumas pessoas que não foram capazes de comprovar a sua casa, a sua origem, nem se eles eram realmente israelitas. E o resultado disso foi que no versículo 62, depois que eles procuraram os registros para confirmar sua genealogia e não acharam, eles foram desqualificados para o sacerdócio. O que acontece? Para nós, observando assim, acreditando que eles eram qualificados, mas não conseguiram comprovar, isso soa como injustiça. Mas ainda assim, eles ainda tinham a oportunidade, como diz o 63, o governador disse que quando houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim, seria resolvido. O relato não fala para nós como foi resolvido, mas o que a gente pode tirar de lição disso aqui é que se a gente estiver vivendo uma aparente injustiça, uma situação difícil, precisamos acreditar na orientação que vem de Jeová e buscar ela.
Obrigado, irmão Rafael. Vamos deixar aqui a irmã Joelma aqui na frente, por favor, irmão. Quando lemos o capítulo 1, no versículo 1 em diante, vemos Ciro falando do nome de Jeová, né, que Jeová deu a designação para ele e que Jeová era o verdadeiro Deus. Talvez nós achamos que ele se tornou um cristão, mas não é verdade, ele continuou sendo pagão. Então, como que ele tinha tanto assim apreço por Jeová? Mais uma vez, nós vemos a obra de Daniel, porque Daniel estava nesse momento quando Ciro se tornou o rei do mundo, e ele disse a ele as profecias que estavam relacionadas com o nome dele e o que Jeová designou para fazer. Então, mesmo idoso, Daniel continuou pregando, um belo exemplo para nós. Obrigado, irmã Joelma. Vamos deixar o Davi Lima, por favor, irmão. Eu gostei do 3:10, fala sobre quando os construtores lançaram o alicerce do templo de Jeová. Eles começaram a louvar e agradecer a Jeová. Isso nos lembra das renovações do Betel do Brasil. Quando nós vamos visitar lá Betel, vemos com os nossos próprios olhos, nós também podemos ficar contentes, radiantes de alegria, de que Jeová de fato está à frente de tudo. Obrigado, irmão Davi. Dá tempo para mais um comentário aqui na frente, por favor. A irmã Amanda. Ainda sobre Esdras 1:5, né? Eu achei interessante que a sentinela destacou que 1.600 quilômetros até Jerusalém demorava em torno de 4 ou 5 meses e que alguns não foram realmente por questões materiais, mas que outros, isso não era generalizado, né? Outros realmente não foram por causa de doença, idade avançada e obrigações familiares, mas isso não impediram de servir a Jeová. Então, isso mostra que Jeová ele leva em conta a circunstância de cada um. Muito obrigado, irmã Amanda. Obrigado a todos os irmãos com as suas participações. Obrigado, irmão João, por ter conduzido essa parte para nós. E, mais uma vez, agradecemos os excelentes comentários dos irmãos. Certamente nos edificam. Agora, aqueles convidados e designados para fazerem suas partes na sala adicional, podem se dirigir para lá. O irmão Adriano Garcia já os aguarda. Aqui damos continuidade agora com a leitura da Bíblia. A leitura é de Esdras, capítulo 2, versículos 58 ao 70. E quem fará para nós é o irmão Bruno Santos. Todos os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão foram 392. Os alistados a seguir subiram de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer, mas não foram capazes de comprovar a sua casa paterna e a sua origem, se eram israelitas ou não. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias e os filhos de Necoda, 652. E dentre os filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Jacós e os filhos de Barzilai, que tomou uma esposa dentre as filhas de Barzilai, o gileadita, e adotou o nome dessa família. Todos esses procuraram os seus registros para confirmar a sua genealogia, mas não os acharam. Assim, foram desqualificados para o sacerdócio. O governador lhes disse que não poderiam comer das coisas santíssimas, até que houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. A congregação inteira somava 42.360, sem contar os seus escravos e as suas escravas, que eram 7.337. E haviam também 200 cantores e cantoras. Seus cavalos eram 736, suas mulas 245, seus camelos 435 e seus jumentos 6.720. Ao chegarem à casa de Jeová, em Jerusalém, alguns dos cabeças das casas paternas fizeram ofertas voluntárias para a casa do verdadeiro Deus, para que ela fosse reconstruída no seu lugar. Segundo os seus recursos, eles deram ao tesouro da obra 61.000 dracmas de ouro,
5.000 minas de prata e 100 vestes compridas para os sacerdotes. Então os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, e também os cantores, os porteiros e os servos do templo se estabeleceram nas suas cidades, e o restante dos israelitas se estabeleceu nas suas cidades. Muito obrigado, irmão Bruno, por sua participação. Gostamos bastante de sua leitura, uma leitura bem calma, com confiança, não é? Isso nos ajuda a entender bem o relato. O irmão pôde aplicar muito bem as sugestões aqui da brochura Melhore, na lição 5, leia de modo correto. Para fazer isso, sabemos que precisamos estar primeiramente bem preparados. E o irmão mostrou então que estava bem preparado, né? Leu, então, sentenças de palavras, né, frases inteiras, usou muito bem a pontuação, apesar de ser uma leitura com nomes diferentes, números, né, mas o irmão se saiu muito bem. Muito obrigado, irmão, por sua participação. E Jeová abençoe, então, o seu progresso. Agora passamos para a sessão Faça seu melhor no ministério. E para isso teremos a demonstração da primeira conversa. Vamos ouvir as irmãs Evanúzia Santos Souza, juntamente com a irmã Andréa Claudino. Vamos ver como a moradora tenta cortar a palavra e a publicadora, então, responde. Vamos dar atenção. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ai, desculpa, hoje eu não vou poder falar com você. Eu estou bem atrasada, hoje não vai dar mesmo. Eu entendo. O dia parece mesmo ser muito curto para tudo que precisamos fazer, né? Mas sabe, eu aprendi que a maneira como usamos nosso tempo depende muito das nossas prioridades. Como assim? Por exemplo, se você recebesse agora um aviso da escola do seu filho dizendo que ele tinha se machucado, o que você faria? Ah, eu ia sair correndo para socorrer. Sim, porque ele no momento seria a sua prioridade. Ah, eu entendi onde você quer chegar. Eu tenho um minutinho para você, sim. Que bom, eu vou ser bem breve. Meu nome é Evanúzia, e o seu? Andréa. Eu quero saber apenas a sua opinião sobre um assunto. O que você acha da Bíblia? A Bíblia é um livro de Deus. Concordo com você. E olha o que esse livro de Deus tem para nós aqui no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Veja só. Diz, pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para nossa instrução, a fim de que por meio da nossa perseverança e por meio do consolo das Escrituras tivéssemos esperança. Você notou, Andréa? Aqui fala de 4 maneiras que a Bíblia pode nos ajudar. Você conseguiu identificar? Aí diz perseverança, consolo e esperança. Isso. E ela também nos instrui, né? Dessas 4 maneiras, qual você acha ser a mais importante para os nossos dias, a mais necessária? Olha, a esperança. De fato, precisamos mesmo de esperança nesses dias tão difíceis. Então, que esperança a Bíblia tem para o nosso futuro? Eu posso voltar na semana que vem e responder essa pergunta para você. Que horário seria melhor? No período da tarde fica muito bom para mim. Ah, então combinado. Eu volto à tarde. Agradecemos a boa apresentação da irmã Evanúzia, juntamente de sua companheira Andréa. Gostamos muito, irmã, de como a irmã respondeu a uma objeção muito comum em nosso território, não é? E a irmã pôde, inclusive, na própria introdução, já aplicar a sugestão da brochura Melhor, na lição 3, e fazer perguntas. A irmã foi educada, não é? Mas conseguiu fazer uma pergunta, ajudando, então, a moradora a raciocinar. E aí ela pôde, então, dar atenção. E depois a irmã também conseguiu chamar a atenção para os pontos principais por meio de perguntas, né? Então foi muito bom ver a apresentação das irmãs e queremos fazer uso prático também em nosso ministério.
Agora passamos à revisita, e quem fará para nós será a nossa irmã Mara Machado, juntamente com a irmã Larissa Ramos. Vamos ver como podemos oferecer a brochura Seja Feliz para Sempre. Oi, boa tarde. Você viu se o ônibus já desceu para o ponto final? Ainda não. E lá vamos nós de novo. Fazer o quê, né? Temos que trabalhar. Verdade, né? Não tá muito fácil, não. Tá muito difícil. A gente trabalha e mal consegue sobreviver, né? Além do mais, as pessoas hoje em dia são tão ruins. Eu entendo bem você, sabe? Tá difícil nós termos esperança do jeito que as coisas andam. Mas você se lembra que há uns 4 dias atrás eu perguntei para você o que você achava da Bíblia e lemos juntas um texto? Eu lembro, sim. Eu confesso que não lembro qual foi o texto que você leu. Não tem problema. No texto eu destaquei para você que temos que continuar, sim. Não podemos desistir, porque a Bíblia nos dá algo muito, muito importante e valioso: a esperança. Inclusive, vamos ler juntas um último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4. Eu gostaria muito que você lesse para mim. Olha, está aqui, ó. Diz assim: Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Obrigada pela leitura. Você viu aqui? A palavra de Deus nos garante que apenas mais um pouco. O que vai deixar de existir? Falou que a dor, a tristeza e até a morte. Muito bom, né? Você já pensou, Larissa, se um dia você pudesse viver em paz, feliz, sem o fardo dessas coisas ruins que estão acontecendo, mais ou menos parecido com essa gravura aqui, ó. Veja. As pessoas parecem realmente muito felizes. Seria bom demais. Com certeza, muito bom mesmo. Você sabe, essa gravura está nessa brochura aqui, olha que interessante. Seja feliz para sempre. Veja bem, ó, ela não diz assim, ó, talvez você seja, quem sabe você seja. Mas não, ela tem uma afirmação. Seja, Larissa, feliz para sempre. Essa brochura já é sua. Como nós moramos perto uma da outra, que tal marcarmos um dia e uma hora para pesquisarmos essa tal felicidade? Seria bem legal, vamos sim. Que bom! Sabe, Larissa, lá no nosso Salão do Reino, nós entoamos muitos cânticos e eu gosto muito deles. E um deles me chama muito a atenção. O refrão dele diz mais ou menos assim, ó. Não haverá mais doença, tristeza, choro nem dor. Da morte não lembraremos. As coisas ruins já passaram. Bonito, né? A Bíblia nos ensina que realmente tudo isso vai acontecer, Larissa. Aí, resta-nos apenas uma pergunta. O que eu e você temos que fazer para ver isso realmente acontecer? Poxa, agora você me deixou curiosa. Isso é bom, muito bom. Bora lá, então, vamos marcar a nossa pesquisa, tá bom? Vamos sim. Agradecemos também a boa apresentação da irmã Mara, juntamente com a sua companheira Larissa. A irmã se saiu muito bem nessa apresentação, né, irmã Mara? Conseguiu, então, cativar bastante a atenção da moradora nessa revisita. E a irmã também pôde aplicar a sugestão da brochura Melhor na lição 9, de usar desenhos, fotos e vídeos.
É importante, né, fazermos uso desses recursos que temos tanto à nossa disposição. E a irmã foi bem sucedida em apresentar a gravura ali, a imagem, né, na brochura. A irmã não ficou se atentando a detalhes, mas pôde então mostrar o ponto principal por meio da imagem. E é isso que nós queremos fazer também em nosso território. Muito obrigado, irmã. Agora passaremos ao estudo bíblico. Quem fará para nós é a irmã Rosana Camilo, juntamente com a irmã Keiko Canada. E a irmã vai abranger, então, a lição 10, na parte do resumo, revisão e tente o seguinte, do livro Seja Feliz para Sempre. Keiko, quando achamos difícil ir às reuniões, nós devemos nos lembrar do exemplo de quem? Rosana, seria o exemplo da família de Jesus, né? Que essa família fez um grande esforço para estar presente nas reuniões. Muito bem. O exemplo deles mostra como é importante estar nas reuniões. E resumindo, nós, quando vamos às reuniões, Keiko, nós aprendemos mais sobre Jeová, fortalecemos a nossa amizade com Ele e, além disso, nós também trabalhamos com outros na congregação para adorar Jeová. Muito bom isso, não é mesmo? Agora, na revisão, nós vamos ler alguns textos para relembrar por que Jeová espera que as pessoas vá às reuniões. O texto é o Salmos 26, 12. Por favor, Kiko, leia para mim. Salmo 26, 12. Meu pé está num terreno plano. Na grande congregação, louvarei a Jeová. Muito obrigado. Pensando nessas palavras, por que Jeová quer que as pessoas vá às reuniões? Eu entendi que o principal objetivo de assistir às reuniões é louvar e adorar a Jeová Deus. Isso mesmo. E o que nós aprendemos nas reuniões? Então, nós estudamos a Bíblia, né? E aprendemos o amor que Jeová tem por nós e como Ele nos ajuda a ter uma vida feliz. Muito bem, Keiko. É nas reuniões que conhecemos também outras pessoas que se importam muito conosco. E para confirmar isso, nós vamos ler Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, que você também pode ler, por favor. Diz assim: e pensamos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. Obrigado. Então, nesse versículo aí, nós isolamos 3 pontos importantes. Quando vamos nas reuniões, nós pensamos em outros, estimulamos outros e encorajamos outros. Você concorda com isso? Sim, Rosana, com certeza. Porque eu notei, né, quando eu fui pela primeira vez lá no Salão do Reino, nas reuniões, mesmo que eu seja, né, de outro país, eu senti muito acolhida pelos irmãos lá. Que bom, Keiko. Agora, como que as reuniões têm ajudado você? Olha, eu fiquei muito impressionada também, Rosana, de ver as pessoas, né? As pessoas, até as crianças pequenas, elas estavam participando, dando comentários durante o estudo. Eu achei muito interessante isso e fui motivada a fazer o mesmo. Que bom, Keiko. Agora, pensando nos desafios que Jesus e a família deles enfrentaram, qual tem sido para você o seu maior desafio para assistir às reuniões? Deixa eu ver. É que o meu desafio agora seria eu programar as coisas no dia da reunião. Porque como eu trabalho até nos finais de semana, para mim é muito corrido, né? Chegar em casa e me arrumar para ir ao salão. De fato, o trabalho requer muito planejamento para as pessoas assistirem às reuniões. Elogiável o esforço que você tem feito. Agora, esse é o seu desafio, né? Que você tem enfrentado. Mas você tem tinha algum desafio? Olha aqui, que eu vou lhe confessar. O maior desafio foi na pandemia, porque ficou tudo muito diferente. Nós fomos surpreendidos, né, com uma pandemia a nível mundial. Então, como que agora a gente ia passar a assistir às reuniões? Mas Jeová cuidou, providenciando reuniões online.
Só que depois que terminou todas essas restrições, nós ficamos muito felizes, porque agora as reuniões são presenciais. O que você está achando? É verdade, Rosana. Eu fui assistir também, né, aquele de online, as reuniões online. Eu gostei, mas para mim, sinceramente, eu prefiro reunir lá no Salão do Reino junto com outras pessoas. Ai, que bom que você pensa assim. Então, nós terminamos hoje o nosso estudo. Agora, o nosso próximo encontro será na próxima reunião. Tá bom, Keiko? Pode deixar que eu vou sim. Combinado. Agradecemos também a participação da irmã Rosana, também da irmã Keiko. A irmã Rosana também foi muito bem sucedida em sua apresentação. Gostamos bastante, viu, irmã? Pôde, então, abranger bem a matéria escolhida aqui, usou textos como base, né, para a sua matéria, e também pôde aplicar a lição 8 da brochura Melhore, Ensine com Ilustrações. A irmã pôde usar ali o exemplo de Jesus, não é? E também usou um fato real, que foi a pandemia, né? Então, a brochura Melhore nos ajuda nesse sentido, né? Queremos usar ilustrações pensadas no assunto, pensando nas pessoas, para que realmente possamos ajudá-las a entender melhor a nossa mensagem. Precisa ser ilustrações simples, né? Não muito complicadas, para que possamos, então, atingir esse objetivo. A irmã foi bem sucedida. Muito obrigado. Assim encerramos a segunda sessão. Vamos agora dar início à terceira sessão de nossa reunião, Nossa Vida Cristã. E para isso convidamos a todos os presentes, aqueles que puderem, a se levantarem, para entoarmos juntos o cântico número 58, que tem o tema Procuramos os Amigos da Paz. Cântico 58. Bem, após esse cântico tão alegre, né? Queremos agora dar atenção ao nosso irmão Renan Lenoir, que vai falar sobre o tema Tenha alegria ao iniciar conversas. Irmão Renan. Já aconteceu de alguma vez, talvez na escola, ou no trabalho, no supermercado, ou até mesmo durante algum passeio, você acabar conversando com alguma pessoa, ou até mesmo uma pessoa se sentir à vontade para conversar com você. E ali, passou um pouquinho aquela conversa, você acabou dando um testemunho para aquela pessoa? Se isso já aconteceu, que alegria você sentiu nesse momento, não é verdade? Até mesmo porque a gente não estava preparado para pregar naquele momento. Então, o testemunho que damos para aquela pessoa foi motivado pelo nosso forte amor por Jeová. E também amor pelas pessoas, para que elas conheçam a Jeová. Realmente, o testemunho informal é uma das maneiras de pregar que mais dão certo e também as que mais nos dão alegria, por causa do motivo que está por trás, que é o amor. Infelizmente, nem todos têm facilidade para iniciar conversas ou para dar o testemunho informal. Talvez a gente fique muito preocupado em simplesmente dar o testemunho informal para alguém. Mas nisso nós podemos ficar muito nervosos, ansiosos, num ponto que até mesmo a gente não consiga desenvolver uma boa conversa com uma outra pessoa. Mas para isso há um segredo. Nós podemos aplicar o princípio aqui de Filipenses, capítulo 2, o versículo 4, que diz o seguinte: buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Então, para começar, nós temos que dar o primeiro passo, que é iniciar a conversa com alguém. E aí, não ficar preocupado a gente dar o testemunho para a pessoa, porque esse é o nosso interesse. Temos que ver o interesse daquela pessoa, o que ela está preocupada, talvez o que ela está sentindo, se ela está chateada, se ela está feliz.
talvez a gente descubra que as pessoas estão passando por um grande problema, e aí talvez surja a oportunidade de nós darmos testemunho para essa pessoa. E aí vai ser um testemunho específico, preparado para aquela pessoa. E nesse momento nós temos aí ferramentas que podem nos ajudar. Tem até uma pergunta que conto com a participação dos irmãos, que é a seguinte: como as ferramentas a seguir podem ajudar você a dar testemunho sobre algum assunto que surja na conversa? Primeiramente, o nosso cartão de visita. Irmão Kazuya. Como podemos ver na imagem, o cartão de visita é um cartão bem simples, né? Então, ele não tem muitas coisas que a pessoa seja um pouco receosa para receber. Talvez um folheto, uma revista, a pessoa fica um pouco receosa para receber porque há muita coisa para ler. Mas esse cartão de visita é bem simples, objetivo, e atrás tem até um link para entrar para o site. Então, ele abre a gama para muitos tipos de conversa que nós podemos ter com as pessoas no processo de pregação informal. Muito obrigado, Kazuya. Irmão Lucas Franco. Também nós podemos, depois de uma conversa com a pessoa, se a pessoa levantar alguma questão, que está com algum parente doente, ou alguma situação difícil, nós podemos dizer que estamos indicando para ela um site que ela vai encontrar respostas e soluções para aquela situação que ela está passando naquele momento. Então, uma coisa bem simples, bem objetiva e muito rápida. Isso, muito obrigado, irmão Lucas. Aí já vimos também como podemos usar o site, né? Os irmãos têm até alguma outra sugestão de como usar o site, irmã Joelma? Testemunho informal é um pouco imprevisível. Nós não sabemos qual é a preocupação da pessoa. E às vezes ela expressa algo, como por exemplo, depressão ou casamento, e nós não temos nada na mão para falar, para oferecer para ela. E o site pode resolver esse problema. Ele vai nos apresentar uma gama de assuntos que não importa que a pessoa venha a questionar ou a comentar, nós sempre teremos algo positivo para deixar para ela, acessando o site, mostrando até como ela pode ver isso depois na sua casa. Muito obrigado, irmã Joelma. Agora, por último, como podemos usar aí os nossos folhetos? Irmão José Roberto Lopes. Os folhetos são bem atualizados nos nossos dias, né? Porque tudo que mostra neles é o que está acontecendo, né? E, logicamente, são bem ilustrados. E, dependendo do assunto que tratar com a pessoa, né? Com certeza, um desses folhetos pode enquadrar. E é de grande ajuda. Exatamente. Muito obrigado, José Roberto. Vamos agora assistir ao vídeo Ferro afia o ferro. Inicie conversas. Muito bom. Vamos agora responder a pergunta aqui com respeito ao vídeo. Que 3 sugestões podem nos ajudar quando queremos iniciar uma conversa? Laurinha. Seja simpático. Obrigado, Laurinha. Ricardinho. Depois, podemos deixar a conversa fluir e depois de tudo isso falar sobre a Bíblia. Daí podemos treinar com um amigo ou com algum parente. Isso, parabéns, Ricardinho. Muito bom. E aí, seguindo essas sugestões, né, do vídeo aula que nós tivemos aí, assim nós seremos bem-sucedidos ao ter alegria ao iniciar conversas. Muito obrigado, irmão Renan, por conduzir esta parte e nos ajudar, então, a termos ou sermos bem-sucedidos em iniciar conversas. Agora passaremos ao estudo bíblico de congregação, no livro Seja Feliz para Sempre, lição 49, pontos 1 ao 5. Para isso, convidamos nosso irmão Adriano Garcia e, como leitor, o irmão Geraldo Camargo.
Muito bem, conforme já anunciado, lição 49. E para iniciarmos a consideração e respondermos como ter uma família feliz, parte 1, eu queria que os irmãos e as irmãs dessem atenção a essa gravura que vamos colocar agora na tela, que é a gravura que inicia a lição. Aí você observa 2 casais, não é? No primeiro plano aqui um casal mais jovem, bem apegado, né? Olha como a esposa está junto com ele, com o marido. Olhando lá ao fundo, um casal de mais idade, que já está há uns bons anos ou décadas juntos como um casal feliz. Como é que nós podemos alcançar isso? E pensando especialmente nos nossos estudantes, como eles podem atingir esse objetivo. É isso que veremos a partir de agora. Obrigado, irmãos, pela gravura. Então, contamos com a colaboração do irmão Geraldo Camargo e ele lerá o parágrafo introdutório e o parágrafo 1. Por favor, irmão Geraldo. Os recém-casados desejam que a felicidade que sentiram no dia do casamento dure para sempre. E isso pode acontecer. Cristãos que já são casados há muito tempo e que se esforçam para aplicar os conselhos da Bíblia sabem que isso é possível. Jeová escolheu o marido para ser o cabeça da família. Ele espera que as decisões do marido ajudem a família inteira. A Bíblia diz para o marido: continue a amar a sua esposa. O que isso significa? O marido amoroso trata bem a sua esposa, tanto em casa como na frente de outros. Ele a protege e faz o seu melhor para cuidar das necessidades físicas e emocionais dela. E, acima de tudo, ele cuida das necessidades espirituais dela. Por exemplo, ele pode orar e ler a Bíblia junto com a esposa. O marido que cuida da esposa com amor fortalece sua amizade com Jeová. Vamos iniciar a consideração lendo Efésios capítulo 5, versículo 23. Quem quer ler para a gente? Lá na sala B, o irmão Enzo, por favor. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da congregação e salvador desse corpo. Obrigado, irmão Enzo. Então, com isso, nós observamos o arranjo no casamento da parte de Jeová. Com base nisso e com base no que lemos, que conselhos a Bíblia dá para os maridos? Bom, João Davi. A Bíblia aconselha os maridos a amar a sua esposa, né? Como nós vimos. Isso significa que o marido amoroso, ele trata a sua esposa tanto em casa como em frente de outros, né? Ele o protege e faz seu melhor para cuidar das necessidades físicas e emocionais dela. E também, acima de tudo, ele cuida das necessidades espirituais. Obrigado, irmão João. Irmã Virgínia? A Bíblia delega ao marido a responsabilidade de ser o chefe da família, mas isso não significa que agora ele pode fazer o que quiser, mas sim que ele deve zelar pela felicidade e bem-estar de sua família. E uma das coisas que deve fazer é levar em conta seus pensamentos, opiniões e até decisões, embora possam ter que tomar decisões difíceis ou complicadas, ao contrário do que pensa o resto da família, porque é a coisa certa aos olhos de Jeová e para o bem-estar da família. Obrigado, irmã. Isso está em consonância com 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Quem quer ler para a gente agora? Vamos ouvir, irmã Simone.
Da mesma maneira, você, marido, continue a morar com a sua esposa segundo o conhecimento. Dê-lhe honra como a um vaso mais frágil, o feminino, visto que ela também é herdeira com você do favor imerecido da vida, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. Obrigado, minha irmã. Esse versículo ensina o que aos maridos, ou aos que querem ser maridos? Bom, Rafael? Quando a gente for ter esse estudo aqui com o nosso estudante, no caso, né? Bem como o irmão disse, se ele for casado ou pretende se casar, aqui a gente entende que a esposa, por ser o vaso mais frágil, não significa que ela é inferior, e sim que ela tem necessidades diferentes do marido. E Jeová espera que o marido tenha ela como uma coerdeira das promessas de Jeová. Ela é importante tanto quanto para Jeová. E o parágrafo fala sobre ter a amizade fortalecida com Jeová. No caso, o marido fortalecer a sua amizade com Jeová. E isso mostra para nós, como o texto falou, que Jeová pode parar de ouvir as orações. Ele pode ficar magoado com aquilo que o marido faz para a sua esposa. É verdade. Obrigado, meu irmão. Parágrafo 2, irmão Geraldo, vamos ler? A palavra de Deus diz que a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Como ela pode fazer isso? Ela pode dar valor às boas qualidades do marido e ao esforço que ele faz para cuidar dela e dos filhos. Ela também pode mostrar respeito por apoiar as decisões dele e por falar com ele de modo bondoso, mesmo que ele não seja cristão. A esposa também não fala mal do marido para outras pessoas. A pergunta é: que conselhos a Bíblia dá para as esposas? Vamos ouvir a irmã Valesca, inicialmente, aqui à frente. Bom, aqui o parágrafo, a gente pode conversar com o nosso estudante e destacar algumas coisas que é importante no relacionamento que a esposa precisa fazer, O homem, ele tem a necessidade de ser respeitado, Isso foi algo que desde quando Jeová criou, o homem, ele tem essa necessidade. E aqui tem alguns conselhos, que a esposa, ou que aquelas irmãs que desejam se tornar esposas futuramente, precisam seguir para ter um bom relacionamento com o seu marido, e agradar a Jeová. E uma delas é dar valor às boas qualidades que o marido tem e ao esforço que ele faz por cuidar de você e da sua família. E algo muito importante é que não é só porque o seu marido não é cristão que você não tem essa obrigação. Pelo contrário, isso ainda continua sendo a obrigação da esposa ter profundo respeito pelo marido. E, principalmente, algo que a esposa precisa sempre ter em mente é nunca falar mal do seu marido por outras pessoas, porque assim vai estar mostrando que você não respeita o marido, Então, é muito importante sempre ter muito em mente essas coisas. É verdade, é verdade. Existem alguns hábitos, às vezes, que existem entre os relacionamentos lá fora, não é? Especialmente no que diz respeito a focar muito sempre os defeitos um do outro, Marido olha o defeito da esposa, a esposa olha o defeito do marido. E causa até estranheza quando alguma esposa não fala mal do seu marido, não é? Às vezes as pessoas até estranham, mas você não vai falar dele, não é? Então, que bom que vocês, irmãs, tratam assim respeitosamente seus maridos, e é claro que porque recebem também esse respeito em sua casa, do seu marido também. Vamos continuar? Parágrafo 3, leitura, Geraldo. A Bíblia diz sobre os casados: os dois serão uma só carne. Isso significa que eles precisam fazer de tudo para que o amor que sentem um pelo outro não esfrie. Eles fazem isso por passarem tempo juntos e por conversarem de modo honesto e amoroso sobre seus pensamentos e sentimentos. Depois de Jeová, nada, nem ninguém é mais importante na vida deles do que o marido ou a esposa. E eles tomam bastante cuidado para não desenvolver sentimentos românticos por outra pessoa.
Irmão Geraldo, muito obrigado pela boa contribuição com a leitura dos parágrafos. Então vamos responder? Como um casal pode fortalecer o casamento? E agora? Irmão Tiago Vecchiato, por favor. Seria interessante explicar para o estudante que uma forma de fortalecer o casamento seria por passar tempo de qualidade juntos, né? É muito importante também conversarem de modo honesto e amoroso sobre sentimentos e pensamentos. Uma conversa justa, uma conversa honesta, ela faz com que os laços entre marido e mulher, esposo e esposa, se fortaleçam, né? E eles também têm que ter em mente que depois de Jeová não há nada nem ninguém mais importante na vida deles do que o marido ou a esposa. Obrigado, irmão, por sua participação. Muito bem. Irmão Fernandes, Adriano. Mateus 19:5 diz que eles serão uma só carne. Então, quando um está com fome, ele se alimenta. Quando está com frio, ele se agasalha e assim por diante. Então, devemos cuidar do nosso cônjuge assim como estivéssemos cuidando de nós mesmos. E a gravura que o irmão citou no começo do estudo, ela diz muito bem isso. O parágrafo trouxe uma expressão. Eles precisam fazer de tudo para que o amor que sentem um pelo outro não esfrie. Então, aquela conquista no começo, ela tem que ser para sempre. Tem que ser eternos namorados, e não só marido e mulher. Então, com certeza, Jeová ele requer isso dos casais. Obrigado, irmão, por sua participação. Irmã Vanessa. E uma frase bem importante no final do parágrafo, né? Tomar bastante cuidado para não desenvolver sentimentos românticos por outra pessoa. Esse é um alerta muito importante também. Avançando ao parágrafo 4, nós vamos agora observar princípios que fortalecem o casamento. Princípios para o marido e princípios para a esposa. O parágrafo 4, ele tem como tema, o subtítulo, o marido precisa amar a esposa e cuidar dela. Vamos assistir ao vídeo. Maridos, amem sua esposa como a si mesmos. Fazer a consideração da pergunta relacionada ao vídeo. De que maneiras o marido mostra que ama a esposa e cuida dela? De que maneiras? Malerce? Como o mais próximo do marido é a esposa, e ele alimenta a si mesmo, assim sendo, ele precisa fazer provisões que ela precisa, tanto em sentido material quanto em sentido espiritual. Muito bom. Essa é uma maneira. Observou outra? Joelma? O marido também, ele vai cuidar da sua esposa quando ela estiver doente, seja espiritualmente, seja emocionalmente e fisicamente. Nós vemos que o marido cristão, ele se apega à sua esposa, mesmo que ela tenha uma doença que talvez não tenha um bom prognóstico, mostrando amor e respeito por ela. É verdade, muito obrigado. Bom, Lucas Rafael, mais um ponto. Então, o marido também mostra que se ama a esposa por meio de ajudá-la nos deveres da casa, não deixando toda a responsabilidade para ela. Ele pode muito bem ajudar lavando a louça, as roupas e no que mais for necessário. Tendo em vista os dias atuais que ambos normalmente trabalham, ou ambos estão cansados. E a Bíblia fala para o marido ser compreensível com a esposa e tratá-la como um jarro mais fraco, sendo assim, ajudando-a quando necessário. Obrigado, irmão. Teve uma expressão ali que o marido deve estar disposto a fazer o que pela esposa? Irmão Israel? Na verdade, até o irmão citou assim que o homem ele adora a si mesmo, né? Ele ama a si mesmo, e esse mesmo sentimento o passa por alto, muitas vezes quando a esposa está nervosa ou está passando por lado. Então, nós temos a tendência de nos desculpar. Então, nós devemos fazer a mesma coisa, né? E talvez amar
a nossa esposa mais do que nós amamos a nós mesmos. Então, na verdade, isso nos dá assim, um compromisso do esposo, né? Na verdade, de entender melhor a esposa, mesmo às vezes nas situações às vezes, adversas, nós deixarmos passar por alto. Obrigado, meu irmão. Irmão Rafael, aqui à frente, por favor. O amor pela esposa, o irmão destacou que chega ao ponto de, se necessário, entregar a vida por ela, né? É isso. É profundo isso. Colossenses 3,12. Quem lê para a gente, por favor? Vamos ouvir aqui à frente a Selma. Por favor, Benfica. Portanto, como escolhido de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Muito obrigado. Como é que o marido pode mostrar essas qualidades? Como? Irmão Lopes. Logicamente, tendo profundo respeito pela esposa, né? E lembrar também que, além de nossa esposa, ela é herdeira também, né, do que nós vamos herdar no futuro, né, que é a vida eterna. E lembrar também que, como foi comentado, que é o vaso mais fraco, né? Isso. As gravuras aqui, obrigado, irmão Lopes, elas ilustram bem isso, né? A preocupação e a demonstração de boas qualidades em prol da esposa, né? Nas mais diversas circunstâncias. Ponto 5. A esposa precisa amar e respeitar o marido, porque até agora a gente falou só com os maridos, né? Agora vamos conversar com as irmãs, esposas. Vamos pensar lá na nossa estudante, se você tem uma estudante, ou na família com quem estamos estudando, e como a gente pode reforçar isso também. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2. Quem lê para a gente? Irmã Regiane? Da mesma maneira, você, esposa, esteja sujeita ao seu marido, de modo que, se ele não for obediente à palavra, seja ganho sem palavras, por meio da conduta de sua esposa, por ter sido testemunha ocular de sua conduta casta, junto com profundo respeito. Obrigado, minha irmã. Então, imagine que aquela estudante está progredindo muito. E o marido dela ainda não estuda. Como é que nós podemos ajudá-la a aplicar isso que está mencionado aqui? E também pensando na irmã que ainda não tem seu marido cristão. O que de proveitoso a gente pode e deve destacar aqui? Irmã Vanessa, aí no fundo. Podemos, então, aplicar em nossa vida, no caso, quem não tem um marido na organização, e principalmente para o estudante, por ganhar, então, por ações, né? Por aplicar o profundo respeito pelo cônjuge, por sempre procurar saber da opinião dele e mostrar, no caso, o amor, né? O profundo respeito, então, pelo companheiro, para, como disse o texto, ele ser ganho por, não só por palavras, mas por ações também. É verdade. Aqui fala, né? O que você acha? Ficar pregando para ele o tempo inteiro, sempre falando da Bíblia, ou talvez com a conduta, com a boa conduta? Temos ainda a 1 de Pedro 3, 3 a 5. Quem lê para a gente? Irmã Ana Laura, por favor. Que o seu adorno não sejam as coisas externas, cabelos trançados, o uso de enfeites de ouros ou de roupas finas, mas seja a pessoa secreta do coração, com um adorno imperecível do espírito calmo e brando, que é de grande valor aos olhos de Deus. Pois era assim que as santas mulheres do passado, que esperavam em Deus, se adornavam, sujeitando-se ao marido. Obrigado, irmã. Tem a perguntinha aí final. Como é que Jeová se sente quando a esposa mostra respeito pelo marido? Irmã Rose. O versículo 4 falou que ela é de grande valor aos olhos de Jeová, aos olhos de Deus. Então, se Jeová ele observar a mulher fazendo o seu papel, isso vai fazer com que sua amizade com Jeová seja ainda mais forte.
Porque Jeová, ele aprecia as pessoas que aplicam os conselhos que ele dá. É verdade. É claro que o marido, né, ele olha a beleza física de sua esposa, mas o marido cristão, ele olha além disso. Ele olha a beleza interior. E ele precisa encontrar isso em sua esposa. Significa que a esposa vai concordar sempre tudo com o marido? É isso que foi destacado aqui? Mas o que se espera dela ao terem que tomar decisões? Irmão Tiago Ferreira. Haverá momentos que os dois vão ter que tomar decisões, né? Embora se reconheça a chefia ali do marido, a esposa ela pode dizer o que pensa, mas de forma calma e respeitosa, reconhecendo que Jeová deu ao marido a responsabilidade de decidir o que é melhor para a família. Isso. E, esposas, é importante sempre lembrar que a sua opinião é fundamental. Tem um peso muito grande para seu marido. Quando você o apoia, ele vai conseguir desenvolver-se bem na chefia do lar. E o marido faz muito bem em buscar o conhecimento da formação de sua esposa para poder tratá-la de uma forma digna que agrade a Jeová. Muito obrigado, irmão Adriano, por nos ajudar com essa consideração tão importante. Também agradecemos a leitura do irmão Geraldo e aos comentários dos irmãos. Chegamos então ao final de nossa reunião desta noite. O que podemos destacar desta reunião? Certamente foi motivador. Sabemos que Jeová pode nos fazer nos tornarmos o que for necessário para cumprir a vontade dele. Mas para isso, precisamos fazer a nossa parte, nos colocarmos à disposição para que Jeová nos use. Isso certamente vai aumentar nossa alegria. Também podemos aumentar nossa participação no ministério. Por exemplo, podemos melhorar nossas habilidades em iniciar conversas informais para dar testemunho, por aplicarmos, então, as sugestões que vimos aqui. Certamente, isso vai aumentar nossa alegria em participarmos também dessa modalidade do testemunho informal. E foi muito edificante também relembrarmos os sábios conselhos para os maridos e esposas, né? Conselhos que realmente funcionam, tornam a vida familiar realmente feliz. Queremos fazer todo o nosso esforço para compartilharmos esses conselhos com nossos queridos estudantes. Na próxima semana, veremos como os cristãos hoje têm se empenhado em defender e estabelecer legalmente as boas novas. Que desafios jurídicos as testemunhas de Jeová têm enfrentado? Que vitórias judiciais já conseguimos? E como cada um de nós pode ajudar a defender e estabelecer legalmente as boas novas? Desde já queremos então fazer nossos esforços para estarmos presentes e tirarmos também bastante proveito na próxima semana. Bem, vamos então encerrar nossa reunião de maneira bem alegre. Agradecemos a presença de todos, também a atenção. E vamos então entoar o cântico número 132, que tem o tema Nós Somos Um, baseado em Gênesis 2, 23 e 24. Após o cântico, nosso irmão Oswaldo Ferreira fará a oração final para nós. Cântico 132.